Imagine que você tenha cometido um crime, é preso e levado para a unidade penitenciária. Chegando na cadeia, o agente penitenciário informa que você já se encontra na mesma penitenciária a cumprir uma pena de prisão por homicídio culposo há 2 anos, sendo que aquela é a sua primeira vez a prisar numa unidade penitenciária. Qual seria a sua reação? Surpresa? Espanto? Pavor ou tranquilidade? Ficou curioso? Pois é, esta é a história que vamos contar hoje. Aconteceu na penitenciária de Leavenworth, no Kansas, nos Estados Unidos. Já deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas e ajude aqui o nosso canal a crescer. Era uma tarde do dia 1 de maio de 1903. A penitenciária era de Leavenworth, no Kansas. Num dia que parecia normal para os agentes prisionais, transformou-se num autêntico espetáculo de coincidências que deixou os agentes perplexos. Dava a entrada na unidade penitenciária um homem algemado cujo nome era Will West, acusado de homicídio culposo. Quando Will foi submetido à identificação, na triagem da penitenciária, como de costume, foram tiradas as medidas, capturas de fotografias e outros procedimentos padrão. Quando a sua ficha foi enviada para o Departamento de Alocação de Presidiários nas celas, Will simplesmente ouviu do guarda que já havia um homem chamado William West em uma das celas. É bom lembrar que, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, é do costume abreviar o nome de William para Will. Naquele momento, Will jurou que nunca tinha pisado numa prisão na sua vida. Porém, as informações que o sistema prisional tinha diziam o contrário. Com a sua foto recém-tirada e a ficha de condenação de Will em mão, um dos guardas foi até o pavilhão onde estava William West, que cumpria a pena de prisão perpétua por assassinato. Ao mostrar a imagem para William, ele comentou o seguinte, abre aspas, "Sou eu nessa fotografia, mas nunca tive nesse lugar aí." O choque dos guarda e dos Wills aconteceu porque eles eram praticamente iguais, tinham quase o mesmo nome. Submetidos ao sistema de identificação Bertillon, que na altura era considerado infalível, o método de Bertillon foi criado por um criminologista francês, Alphonse Bertillon, em 1879. O método consistia na medição das diferentes partes do corpo. A técnica de Bertillon foi massivamente aplicada pela ciência racial nas colônias europeias, incluindo portuguesas, na antropometria das populações indígenas, essencialmente com o fim da exploração da sua capacidade de trabalho. Amplamente usado na época, a metodologia era usar nome, medidas do corpo e fotografia para comprovar a identidade. Os burocratas da grande prisão de Kansas viram o método falhar redondamente diante dos seus olhos. Tudo porque Will e William eram praticamente idênticos, mas não se conheciam e não tinham qualquer grau parentesco. Milhares de prisioneiros tinham sido identificados pelo mesmo método e quando foram medir Will e William, o sistema simplesmente falhou. Todas as medidas batiam exatamente com um prisioneiro que já estava dentro das celas há 2 anos. Neste caso, William West, que havia sido condenado à prisão perpétua por assassinato. Colocados frente a frente, um disse, "Quem é você?" E o outro retorquiu, "Eu é que pergunto quem é você." Os guardas ficaram simplesmente estupefactos ao presenciar tal cena. Ninguém acreditava que eram pessoas diferentes. Suspeitaram que fosse algum truque ou que um deles tinha a identidade falsa, mas os dois insistiam em dizer que não se conheciam. Foi então que um dos funcionários da penitenciária teve a ideia de chamar um especialista em identificação da Universidade de Kansas, que se deslocou até a penitenciária de Leavenworth e colheu as impressões digitais. Após a análise, ficou comprovado que elas eram totalmente diferentes. Vale sempre lembrar que, até a altura dos factos, não se fazia uso de impressões digitais.
uma vez que o método de Bertillon supostamente era infalível até que Will e William apareceram. O caso tornou-se viral na época, ficando estampado em todos os jornais e nos corredores só se comentava: dois homens, rostos iguais, medidas corporais iguais, DNA provavelmente idêntico, mas impressões digitais diferentes. O caso explodiu. Os jornais chamaram de o maior mistério criminal do século. E o sistema Bertillon, que era orgulho da ciência policial, morreu ali. Em 1904, Leavenworth jogou fora todas as regras de medir crânio e passou a usar só impressões digitais. Em poucos anos, o resto do mundo fez exatamente a mesma coisa. Por causa de dois homens que pareciam a mesma pessoa, o mundo mudou para sempre, a forma de identificar criminosos principalmente. Atualmente, o uso de impressão digital para comprovar a identidade é visto como um dos métodos mais seguros e eficientes. Mas nem sempre foi assim, como vimos há pouco. Saiba que, se hoje você marca a presença no seu local de trabalho com um leitor biométrico ou se consegue esconder segredos no seu telemóvel usando a impressão digital, é graças a Will e William West. Você hoje está usando uma tecnologia que nasceu por causa dessa bizarra coincidência. O que se seguiu depois foi que Will cumpriu a pena, saiu da cadeia e sumiu da história, ao passo que William West, condenado à prisão perpétua, morreu na prisão em 1918. Nunca foi oficialmente confirmado se eram irmãos ou parentes. Este foi um caso que despertou muita curiosidade em mim e que resolvi partilhar convosco. Se gostou, já deixa um like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essas, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo e um forte abraço.